para dar continuidade a essa manhã do evento, eu me chamo Igor, sou conselheiro do CRP, vou estar coordenando essa segunda mesa e, como tema, a gente vai trabalhar, então, a atenção psicossocial na rede de atenção intersetorial como ação clínico-política, discutindo a intersetorialidade, então, a educação, a assistência social e saúde. Para a gente iniciar, então, essa mesa, compor a mesa, eu vou convidar o professor Dr. Antônio Carlos de Oliveira, da PUC do Rio de Janeiro, que é psicólogo, mestre em psicologia clínica pela PUC, doutor em serviço social pela PUC. Atualmente é professor assistente do Departamento de Serviço Social da PUC do Rio de Janeiro, coordenador do curso de especialização em atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica na PUC e professor colaborador da Universidade Cândido Mendes. Sr. Antônio, é um prazer tê-lo aqui e revê-lo. Convido também o professor Dr. Marco Aurélio Darós, médico especialista em saúde pública, especialista em medicina da família e comunidade, mestre em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, doutor em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, um pós-doutorado em educação médica na Universidade de Bolonha. Foi professor titular da UFSC entre 78 e 2011 e atualmente trabalha como professor do programa de mestrado em saúde e gestão do trabalho da Univale. É consultor também do Ministério da Saúde e Ministério da Educação na área de educação em saúde. E também convido a professora doutora Luciana Machado Schmidt, psicóloga, mestre em educação pela UFSC, doutora em psicologia com foco em psicologia histórico-cultural de Vygotsky pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou como supervisora de estágio em psicologia educacional, psicologia escolar sobre a perspectiva da educação inclusiva. Ela tem experiência em pesquisa voltada ao atendimento institucional e educacional a crianças de baixa renda. Atualmente é professora da UFSC, aqui de Santa Catarina. Bom, iniciando essa fala, acho que a gente pode seguir a ordem que está prevista no próprio evento do evento, né? Que quando coloca o professor Antônio para a gente iniciar, não sei se podemos fazer assim. Então tá. Passamos a palavra ao professor Antônio, agradecendo a presença de todos vocês aqui. Bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer muito ao CRP 12 e elogiar pela temática, pela ousadia, né? E é bom ver que tem tanta gente assim interessada em discutir essas questões, né? Bom, eu sou psicólogo e professor do Departamento de Serviço Social da PUC Rio desde 99. Então, a discussão que eu vou fazer aqui vem muito nessa interseção já necessária entre psicologia e serviço social, né? Pensando um pouco quais são as marcas mais fundamentais dessas duas profissões, né? Quando a gente pensa em saúde mental, e eu vou tentar trabalhar justamente nessa perspectiva, a saúde mental como uma potência política, né, clínico-política, no trabalho com famílias, né? E quando eu penso o serviço social e a psicologia, desde que eu tentei produzir alguma aproximação entre essas duas disciplinas, esses dois campos do saber, embora eles não sejam estanques, a gente pode, grosso modo, dizer o seguinte, né, que a gente está considerando as condições, entre aspas, objetivas de produção e de reprodução social, que é um elemento muito fundante, né, na disciplina do serviço social, e, ao mesmo tempo, não esquecendo que a gente está tratando de subjetividades, né? A gente tem sujeitos desses direitos, né, que têm, sim, uma determinação que é macropolítica, mas que se manifesta de maneira muito própria, muito singular em cada um desses sujeitos com que a gente trabalha. Bom, então, a partir dessa perspectiva, que já na linha de pesquisa em que eu atuo, na pós-graduação no Departamento de Serviço Social, intersetorialidade é um dos termos do título da linha, né? Então, é uma intenção de pensar as políticas, que, sem dúvida nenhuma, são setoriais, para que sejam operacionalizadas, mas são políticas que têm que ser pensadas no seu todo, principalmente quando a gente pensa em seguridade social, que no ordenamento jurídico brasileiro está aí pensado com a Previdência, com a saúde, com a assistência social. Do ponto de vista da trajetória acadêmica e profissional, eu venho trabalhando com famílias há muito tempo, na perspectiva, sobretudo, da atenção a famílias em que há violação de direitos,
violação de direitos no âmbito da violência intrafamiliar, contra crianças e adolescentes, contra mulheres, contra idosos e, como um tema transversal, também contra pessoas com deficiência. Então, desde 1995, eu venho estudando e publicando nessa área, também orientando, sobretudo na perspectiva da família como um espaço também de violação de direitos. E a gente vem percebendo, à medida que vai produzindo e também na interlocução com quem está na ponta, né, foi assim que eu comecei a me aproximar desse Estado, né, primeiro a partir de Vargem Bonita, já tem 8 anos isso, e depois, então, em Palhoça, Floripa, foi como eu conheci o Igor, fazendo qualificação das pessoas que estão nos CREAs, que estão nos serviços de ponta, que estão nos conselhos tutelares, que estão nos diversos segmentos que têm por obrigação, por missão legal, fazer o atendimento a essas famílias para garantir os direitos de crianças, de adolescentes, de mulheres e de idosos, quando há violação desses direitos no âmbito intrafamiliar. Ou seja, essa perspectiva parte mais da doença que da saúde. Então, é quando algo não vai bem, a gente intervém. E tem uns 4 ou 5 anos em que eu estou falando de maneira bem autoral, mas com um grupo de pessoas com quem a gente tem interlocução constante, inclusive com os profissionais que estão na ponta, a gente foi percebendo que intervir junto a esses sujeitos que tinham seus direitos violados no âmbito da família era algo que estava muito centrado na perspectiva de trabalhar com o alegado autor e a alegada vítima. Essa díade era fundante para a gente pensar na garantia de direitos, mas muito numa perspectiva dicotômica em que era responsabiliza-se o autor ou a autora da violência e supostamente se protege essa criança, esse adolescente, essa mulher ou esse idoso. Com o tempo, fomos vendo que um caso virava rapidamente um ex-caso quando a gente agia assim. Porque a gente, quando chega um caso até o CREAS, até o Conselho Tutelar, até a DEAN, até o Conselho do Idoso, chega uma foto dessa família. Só que a gente intervém, a gente não pode intervir sobre uma foto. A família, a vida dela é um filme, ao qual a gente nunca vai ter acesso. Então, por isso que eu trabalho o tempo inteiro, não com o abusador, com o violador, com o estuprador, mas com o alegado autor da violência. Porque esse pai, essa mãe, esse companheiro, esse filho, ele é autor daquele ato de violência, mas ele é autor de muitas outras coisas na vida desta alegada vítima. Então, o desafio primeiro foi pensar o seguinte: tá bom, eu estou olhando para essa criança, adolescente, mulher ou idoso como uma vítima, portanto, num lugar estanque, e também para esse alegado autor ou essa alegada autora dessa perspectiva. Quando a gente percebeu isso, a gente percebeu que, ao tentar protegê-los da violação psíquica, sexual ou física que eles sofriam nessas violências, a gente, por corolário, acabava violando um outro direito, o direito à convivência familiar e comunitária. Essas pessoas não querem se afastar, via de regra, desses alegados autores. Elas querem, quando querem, que a violência cesse. E aí, depois, no debate, a gente pode falar um pouquinho mais, porque que eu disse se elas querem. Nem sempre a demanda da família é a demanda de quem denunciou, né, que interrompam a violência. Porque se a gente compreende a violência como uma das expressões possíveis das relações dessa família, ou seja, não é uma família violenta, é uma família em que também há relações que são fundadas em violência. Também, não só, e muitas vezes sequer principalmente. Ou seja, quando a gente tenta desfocar um pouco o olhar da violência, dessa foto, e tentar ver esse filme, lembrando que a gente não inaugura a vida da família com a nossa entrada, né, a gente começa a olhar para essa família de uma outra forma. De uma família que, apesar de tudo que as diversas ciências produziram sobre experiências violentas, uma família que vem vivendo, muitas vezes, sobrevivendo, não por conta
da nossa presença, mas por conta da nossa ausência. Muitas vezes, esse Estado que esteve o tempo inteiro ausente da vida dessa família, sem lhe dar condições para cuidar e exercer o seu papel protetor com os seus membros, no momento em que chega uma alegada violência, esse Estado se torna onipresente, enche a agenda dessa família, desqualifica essa família e causa muito mais danos secundários que os danos decorrentes da própria violência. Então, o foco que eu tenho tentado adotar agora, e tenho já alguns orientandos de mestrado e de doutorado que estão indo por essa linha, e algumas unidades de assistência que têm embarcado um pouco nessa proposição, é olhar para essa família como totalidade. A violência é mais uma coisa. A violência é o mote que faz com que essa família, em algum momento, venha procurar uma política pública, né? Então, ela chega por essa história de alegada violência. E se, geralmente, essa história já perdura por anos nessa família, por que chegou agora? Por que esse silêncio se rompeu nesse momento? Uma das hipóteses com que a gente tem trabalhado é justamente de que a violência é uma forma de administrar as relações e manter a coesão familiar. E, geralmente, quando essa violência deixa de ser um segredo nessa família, é porque ela já não está cumprindo o papel de manter a coesão. Então, muitas vezes, não é um pedido de socorro, parem com a violência, tragam novos insumos para que a gente possa se manter juntos. Tá? Ainda é cedo para a gente dizer que essa é uma hipótese que dá conta, né, da questão. Mas a gente tem percebido que, por exemplo, os alegados autores e alegadas autoras das violências não vinham aos programas quando eram chamados. Agora, os programas que têm tentado trabalhar na perspectiva de convidar esse filho que alegadamente comete violência contra um idoso, esse pai que supostamente abusou da filha, quando se faz um contato e ele diz assim, eu tenho que ir aí porque disseram que eu cometi uma violência, a gente diz o seguinte, não, a gente quer que você venha aqui porque a gente quer conhecer o filho do seu fulano, que também tem uma alegação de violência contra ele. Então, não é denegar a alegação, mas é incluí-la num âmbito muito maior. Ou seja, pensar a família não como contraditória, ou ela protege ou ela viola, mas como paradoxal, tudo junto e misturado como somos todos nós, né? Então, a mesma família que viola é a família que protege. E como é que a gente pode integrar essa complexidade num olhar que considere cada um desses sujeitos, cada um deles como sujeitos de direitos, ainda que haja uma prioridade para crianças, para idosos, para pessoas com deficiência, pessoas que estão mais vulnerabilizadas, mas entendendo que os autores de violência não necessariamente o fazem porque querem. A gente é muito mais aquilo que a gente pode ser do que aquilo que a gente gostaria de ser. Então, trabalhando ao mesmo tempo com uma perspectiva de uma família que vai violar e vai proteger, ao mesmo tempo, a gente tem uma ação que transforma a perspectiva política. Então, não se protege a criança, o idoso ou a mulher daquele alegado autor. A gente fornece elementos de compreensão para essas famílias, para que elas, em querendo e em podendo, necessariamente nessa ordem, façam o melhor uso possível. E aí eu estou falando da perspectiva da saúde mental, da assistência, e é claro que isso é complementar com ações que são de outra ordem, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, do juiz, que aí sim, independendo da gravidade do ato de violação, vai dizer isso tem que parar agora. Mas se a gente entra já com essa função superegóica, como profissionais de saúde, de educação ou de assistência, dizendo não pode ter violência, a gente nega totalmente essa expressão, que é uma expressão importante das relações desse grupo familiar, e a gente impossibilita qualquer tipo de diálogo. Então, é isso que eu quero trazer para vocês como provocação, para a gente poder debater. Tá? Existe uma família que tem por função, inclusive legal, proteger os seus integrantes, só que a Constituição diz, ao mesmo tempo, que, em não dispondo de todas as condições para tal, um Estado tem que fornecer essas condições, né? Ou seja, a gente fala muito em negligência da família,
esquecendo a negligência que ela sofre, como sujeito de direitos também, por parte do Estado, um Estado que se torna extremamente invasivo e presente quando essa família não dá conta, né? Ele não dá o suporte necessário, depois ele vem culpabilizando-a, e entendendo que essa violência não necessariamente é algo que aponta para o principal das relações desse grupo, né? É uma das expressões possíveis da saúde e da doença desse grupo, né? Para finalizar minha provocação, eu só queria acrescentar mais uma coisa, né? A minha presença é muito mais nas políticas de assistência social. E até mesmo aqui em Santa Catarina, já tendo ido em vários municípios e falado com muitos CREAs, a gente tem visto, nos casos em que a violência produz sofrimento psíquico, em que as pessoas ficam traumatizadas, que não são todos os casos, às vezes nem mesmo a maioria, né? A gente tem tido extrema dificuldade em acessar um serviço de saúde mental que atenda essas pessoas. Nenhum ataque ao setor de saúde mental. A gente sabe que os profissionais que estão lá estão fazendo escolha de Sofia a cada dia, né? Então, assim, entre as pessoas com sofrimento psíquico gravíssimo, né, psicoses e quadros muito graves, as pessoas que vêm com um sofrimento mais leve, né, acabam ficando preteridas. Então, eu tenho me ressentido muito de uma discussão com a saúde mental que veja qual é o seu lugar nessa história da atenção a famílias em que, alegadamente, há violência. Não só uma atuação do ponto de vista de diagnóstico, mas de compreensão e de trabalho em parceria, um trabalho intersetorial com as políticas de assistência, que tem tentado dar conta e que tem, às vezes, de maneira equivocada, vem assumindo o acompanhamento dessas famílias e dessas tensões e conflitos. Ok? Então, com isso, eu encerro a minha fala e acho que a gente pode produzir bem no debate. Obrigado. Dando continuidade, eu passo, então, a palavra para o professor Dr. Marco Aurélio. Marcão, bom dia para vocês, é uma satisfação estar aqui, ter sido convidado para participar de novo de um fórum da psicologia. Volta e meia a gente se encontra. Quando eu digo volta e meia, faz só uns 42 anos que isso acontece. Mas, desde que a gente começou a tentar construir junto um tal de SUS. A psicologia era parceira profunda nossa, e a gente tem, então, uma ligação bastante grande, desde então, da década de 70. Eu tive várias interfaces com a psico, eu não vou nominar aqui, eu vou tentar entrar no assunto direto. Ao contrário do Antônio, que começou da violência, família, e foi chegando até a interdisciplinaridade que não existe, eu vou começar do outro lado. Eu vou começar de cima para baixo, dizendo que não existe de uma vez. Tá? Nós temos um sonho de construir um SUS, nós temos um sonho de construir uma rede, nós temos um sonho de fazer uma boa atenção psicossocial, temos um sonho e nós vivemos desses sonhos. Acho bom que a gente esteja discutindo, porque sem luta os sonhos não acontecem. Eles ficam só no sonho. Tá? Então, eu estou querendo localizar as coisas que nós não temos e como é que a gente pode fazer para avançar. Então, eu peguei o título, eu perguntei para a Ínia logo que cheguei, eu digo, mas esse título, o que vocês pensam dele? Só o título dá uma palestra. Tá? Atenção psicossocial na rede de atenção interdisciplinar como ação clínico-política, educação, assistência social e saúde. Pô, falei tudo já. Sobre os sonhos que a gente tem que tentar alcançar. Eu tive algumas sortes na vida e fiz meu mestrado no Rio. Meu orientador era o Sérgio Aroca. Tá? Então, nós discutíamos, naquela época, planejamento estratégico, quando a gente não tinha SUS, e a ideia de que o SUS fosse uma imagem objetivo. Então, a gente tratava de SUS como imagem objetivo, como um processo de luta, que um dia a gente chegaria lá, que teríamos que fazer algumas alianças, algumas concessões, e sempre tentando avançar. Então, eu acho que a gente avançou muito no processo de construção do SUS, e colocar a atenção em rede é uma coisa que a gente sonha desde que botou o SUS
a nascer. Então, o SUS foi botado a nascer em 88. Nós conseguimos, mais ou menos, organizar as coisas no SUS em 90, com as leis orgânicas. Aí começamos a nos deparar com financiamento, tínhamos problemas imensos de financiamento, herança da ditadura militar, que tinha trucidado o financiamento para passar para o complexo médico industrial, para manter o modelo biomédico que a gente tem até hoje. A gente não conseguiu destruir isso. Esse modelo continua sendo hegemônico, subfinanciado para alguns setores e muito bem financiado para outros, especialmente para o setor privado, ou para os bancos, aí eles nadam em dinheiro. Nós, então, em 90, conseguimos aprovar as leis orgânicas e descobrimos que faltava gente para fazer o que a gente sonhava. Então, precisava botar gente nesse Brasilzão afora, que não entendia do jeito que a gente entendia, porque tinha sido hegemonizado na época da ditadura. Então, precisava reconstruir um pensar crítico. A gente até tinha um grupo mais ou menos grande, era tão grande que conseguimos pressionar o Congresso para aprovar o SUS, mas, na hora de implementá-lo, a gente tinha que ir para a implementação e largamos a discussão mais teórica. Então, o pessoal do movimento sanitário foi assumir cargos de secretários municipais de saúde, de assessoria à Secretaria Estadual, entrar no Ministério da Saúde, e a discussão foi se perdendo. E a gente perdeu muito da luta que se tinha até a década de 90 em relação à defesa do SUS. Eventualmente, episodicamente, a gente consegue algumas coisas. E estas coisas que a gente consegue porque ainda sonha. Eles, quando eu digo eles, eu falo da hegemonia dessa sociedade, do modelo neoliberal que está implantado, ou do modelo biomédico. Eles não querem que a gente sonhe. Sonhar é perigoso. Então, eles dizem que terminou, é assim que tem que ser, vocês têm que se adaptar, a história é essa, é o fim da história, e esqueçam o sonho. Pois a rede de atenção psicossocial é um sonho. Que bom que ele já existe, já está nominado, porque, segundo o velho Marx dizia, quando a gente consegue verbalizar é porque as coisas começam a acontecer. Pode levar bastante tempo, mas já se permite falar sobre. Então, isso é muito bom. Nós já temos uma rede sonhada. Agora nós temos que ver como é que nós vamos fazer isso. Para fazer isso, nós precisamos superar algumas grandes dificuldades. Estive lendo Lígia Bahia semana passada sobre a análise que ela faz sobre os candidatos a presidente da República e os planos que eles têm para a área da saúde. Peguem para se deprimir um pouco mais. É impressionantemente vazio o plano. Não é tão vazio quando a gente pega o plano do Aécio. Ele tem um plano muito sério de privatizar o SUS, então tem um plano bem claro. Então, fica difícil a gente sonhar com os governos que a gente tem tido ultimamente. Então, a gente atua pontualmente, nos espaços que dá para avançar, a gente vai e avança. Recentemente, eu até vou fazer uma blague com isso, eu continuo UFSC ainda. Eu me aposentei da Universidade Federal de Santa Catarina como professor em 2011, e aí, em 2013, se montou a proposta do Mais Médicos, e a reitoria concordou, passou para a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina discordou, e aí pediu se algum professor queria participar. Um professor que não participa do colegiado, que era do Departamento de Saúde Pública, entrou, que era o Charles, mas precisava 2. Aí partiram de novo para a reunião do colegiado e eles disseram que quem entrasse era para ser considerado traíra do movimento. Foi feito assédio a um professor que queria, o professor não sabe o que fazer, provavelmente vai ser demitido da federal, e não conseguiu entrar porque se sentiu impotente para entrar. Nós precisamos de 2 tutores em Santa Catarina da Universidade Federal. Conseguimos 1. Bom, então vamos partir para as comunitárias. Não pode ser, tem que ser federal. Qual era o dispositivo? Marcão, tu quer voltar para a universidade? Eu digo, não quero. Eu saí da coisa ruim que a universidade significava, eu não vou entrar para disputar espaço no curso de medicina de novo, não desisti desta. Mas topo entrar no programa. Então, entrei como servidor voluntário. Agora eu sou um servidor da Universidade Federal, voluntário. Isso não precisa passar pelo colegiado do curso de medicina, é diretamente pela reitoria, então eu sou UFSC ainda, agora como servidor.
E, por isso, eu estou autorizado a fazer meu grupo de educação e saúde, que eu continuo tocando, de vez em quando dou umas aulas para residência, multiprofissional. E esse programa Mais Médicos é um programa do governo que, de alguma forma, expõe, eviscera a nossa desatenção no país. A gente precisava, e eu vou pegar esse programa para chegar de volta agora na ausência de políticas públicas das que a gente precisa. Esta política pública do Mais Médicos eu sou absolutamente favorável. O curso de medicina não forma mais gente para atender gente. Ele tem formado para atender pedaços, ou exames, ou remédios. Gente, não. Tá? E quando a gente pede, precisamos de gente para atender o povão do Brasil, precisamos de profissionais que atendam gente, não tem. Eles têm muito medo de ir para o interior, eles não sabem mais fazer medicina, a medicina que eles fazem tem sido deformada de tal jeito que semiologia, que é a matéria fundante do curso de medicina, eles têm um semestre, uma aula por semana. Imaginologia, eles têm 4 semestres para aprender a olhar exames. Então, eles sabem imaginologia. Como não tem imaginologia lá no interior da Amazônia, eles não sabem fazer medicina. Então, não vão. E aí, não indo, denunciam que falta condições. É verdade que falta condições, só que a denúncia deles é uma denúncia vazia, é uma denúncia boba. É uma denúncia porque não olha para o seu próprio umbigo. O que eu quis dizer com isso? Que nós chegamos na formação de gente. Já cheguei na política que falta financiamento, que falta comprometimento, agora chego na formação de gente. Nós formamos profissionais de saúde com que lógica? É uma lógica de atenção interdisciplinar? É uma lógica de trabalho no SUS? É uma lógica de parceria entre educação, saúde e assistência social, o serviço social? Não. Aliás, não se discute sociedade. Nos cursos da área da saúde, está aí um assunto que está cada vez mais banido. É perda de tempo. O curso de medicina da Univale disse que era perfumaria discutir sociedade. Então, a gente aprova diretrizes curriculares nacionais por um esforço do remanescente do movimento sanitário, aprova e vira sonho. Agora, como é que a gente concretiza isso? É preciso mudar as universidades. Para mudar as universidades, é preciso que os professores formem novos alunos, para que os novos alunos sejam novos professores e mude a universidade. Só que os professores que estão formando os alunos são os velhos professores. Então, nós temos um problemão dentro do MEC. O MEC, enfim, acordou-se. Eu digo enfim porque até então o MEC não sabia nada de saúde, nada. Acho que a Ana participou de algumas discussões conosco nisso, Ana Lopes. Tu participou de algumas discussões conosco da absoluta ausência do MEC de entender o que acontecia com a formação de gente para a área da saúde. Nos tempos do FINEPAS, a gente ia lá para o MEC e perguntava, nós queríamos saber quantas faculdades de medicina tem no país. Nós não sabemos. Digo, mas qual é o setor? A gente não tem setor. Então, não tinha nada no MEC. O MEC começa a se articular com uma parceria para a área da saúde há 1, 2 anos. Não mais que isso. E nessa parceria tem sido muito frutífera. A gente começa a vislumbrar uma possibilidade de que o sonho possa acontecer. Então, tem uma luta que tem que ser feita lá em cima, que tem que ter pressão na base. Mas a pressão na base, é por isso que a gente vem nesses espaços. Aqui eu penso que está o pessoal que está ávido, ou já é crítico, ou está ávido por implementar mais o pensamento crítico. Para que a gente possa efetivamente mudar. Não está dada a mudança só vem com luta, leva tempo para conseguir, e a gente tem que atuar no macro e no micro. Desde a atuação que o Antônio estava falando, como tem que atuar lá em cima nos espaços possíveis. E nos intermediários, na universidade, nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais, na corporação, para que a corporação rompa a lógica corporativa. E isto é outro problema. Porque quando as pessoas começam a acordar para a luta, dizem assim, não, nós vamos lutar para defender o nosso umbigo. E aí, então, é a enfermagem contra a medicina contra a psico contra o serviço social. E a gente não consegue, porque a gente reforça as coisas corporativas, ao invés de reforçar a solidariedade, a coletividade. Coletivo solidário são coisas que o neoliberalismo não suporta.
Então, é isso que a gente tem que começar a falar. Falar de coletivo e falar de solidariedade. Onde? Em todos os cursos. Em todas as unidades. Em todos os CAPs. Em todos os CRAS. Como é que a gente vai ser solidário? Como é que a gente vai organizar coletivo crítico? Tem que ser junto com a sociedade. Senão fica um coletivo de intelectuais. Me perguntavam qual era a melhor faculdade de medicina do Brasil. E eu pensei, eu digo, qual seria a melhor faculdade? Eu digo, olha, aquela que tiver um centro acadêmico autônomo, combativo, bem organizado, ligado a movimentos sociais. Essa é a boa faculdade de medicina. Tá? Porque no currículo tu não vai aprender isso. Tu vai aprender no coletivo, tu vai aprender militando junto com a sociedade. Então, nós temos muita luta pela frente para um dia a gente poder dizer a nossa atenção psicossocial na rede do Brasil é assim. Pois não é assim. Ela é sonho. Que a gente acredita que tem que integrar, sem dúvida nenhuma, faz parte do sonho. Que tem que atuar em rede, mas sem dúvida. Nós temos uma carência de rede. Vocês reparem, em qualquer país do mundo que estrutura um modelo de saúde, ele primeiro estrutura a atenção básica. Aliás, um nome horroroso, atenção básica. Nós estamos usando a atenção fundamental agora. Tá? Nos parece bem melhor. Tá? E, na verdade, é uma tradução quase... É uma tradução, porque primary, em inglês, é fundamental, não é básico nem primário. Tá? Ele é fundamental. Então, vamos, já que estamos usando a língua que querem que a gente use, tá? Então vamos usar atenção fundamental, pelo menos. Porque faz diferença um estudante de medicina dizer eu vou trabalhar na atenção básica ou na atenção fundamental. Ela é fundamental. E era aí que eu queria chegar. Nenhum sistema se estrutura sem ter uma atenção fundamental antes. Então, nós estamos querendo resolver lá em cima como é que a gente caminha da dermato para a oncologia, mas eu tenho que ver a atenção primária antes, a atenção básica, a atenção fundamental. Esta não está estruturada no país. Quando se estruturou a estratégia de saúde da família, que, aliás, era para a psico estar junto, mas a psico, naquele momento histórico, achou, e criticamente ela tinha razão, de que era agregar-se ao Banco Mundial, então o PSF nasce pelo Banco Mundial, a gente entrou no PSF, ajudou a construir a proposta, inclusive. E a psico, criticamente, diz, não, isso aí é a proposta do Banco Mundial. Eu acho que tinha prós e contras no ideológico da psico. Ela perdeu o bonde naquela hora. Acho, por outro lado, que ela não conseguiria pegar o bonde porque o Banco Mundial não queria a psicologia também. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Então, ficou a psicologia e a odonto de fora, e a gente montou com medicina e enfermagem. E aí a gente tinha muito claro, em todos os lugares do mundo, que uma boa equipe vai trabalhar com, no máximo, 2.000 pessoas. Uma equipe de atenção fundamental. No máximo, 2.000. Os modelos que estruturaram seus sistemas de saúde têm uma equipe para cada 1.200 pessoas. A gente aceita, até hoje, está aceitando 3.500, 3.700. Bom, se aceita 3.700, quem sabe 4.000 a gente bota, 4.200. Em Itajaí nós temos equipes com 5.500 pessoas. Tá? Então, qual é a possibilidade efetiva de ter tempo para se articular em rede? De ter tempo para tocar a demanda, para atender minimamente a população? Não tem. E quando aparece alguém e diz, olha, eu vim aqui para a gente articular trabalhos, pô, mais trabalho. Tá? Já não basta o que eu tenho. Tá? Então, se a gente não mudar a rede, se a gente não mudar o dimensionamento da rede, nunca vai ter rede articulada. A gente conseguiu, com mais médicos, induzir o governo a botar aqui. O município que quiser entrar no programa de mais médicos pode abrir para 2.000 pessoas. É a primeira vez, desde 93, ou seja, levou 21 anos de luta para a gente conseguir que o governo entendesse que pode botar 2.000 pessoas por equipe. Não significa que os gestores municipais estejam comprando essa ideia, porque eles querem baratear custo também. Aliás, gestores municipais tinham que entender de SUS. Eu estou lançando uma bandeira que talvez, se as corporações ajudarem, talvez a gente possa fazer. A gente vai ter eleições para prefeito daqui a 2 anos. A ideia é que o Ministério, já que o Ministério financia o Mais Médicos, financia a atenção básica, financia a unidade básica de saúde, medicamentos e algumas coisas, alguns insumos para a atenção fundamental da população,
e quem faz a gestão é o gestor municipal, o Ministério tem um instrumento na mão que é o financiamento, mesmo que seja pouco, para poder dizer para o gestor municipal: eu só largo o dinheiro se tu entender de SUS. Então, nas próximas eleições para prefeito, o cara que ganhar como prefeito vai mandar o seu secretário municipal de saúde fazer um cursinho de 15 dias de SUS com a universidade mais próxima disposta a ensiná-lo. Pode ser qualquer profissão. O médico é melhor que o chofer de caminhão. Não é verdade. Eventualmente, o chofer de caminhão tem muito mais sensibilidade para tocar o SUS do que o médico. Então, não é uma questão de profissão. É uma questão de entender de SUS. E, para entender de SUS, não precisa muita coisa. Precisa, primeiro, uma adesão ao entendimento do processo de saúde e doença. Segundo, como é que funciona os trâmites burocráticos. Como é que ele pede recurso para ampliar a unidade básica de saúde? Todo ano o Ministério da Saúde devolve dinheiro, porque os municípios não pediram para ampliar unidades. Cada unidade básica de saúde tem R$ 1.000 mês para fazer educação permanente. Se não usam, é devolvido. Ao final do ano, tem um monte de dinheiro que é devolvido, porque as unidades básicas não fazem, porque os gestores não sabem que é para fazer. Então, nós temos problemas de toda a ordem. Temos um subfinanciamento, temos uma gestão municipal que não entende de SUS, temos gente que está sobrecarregada de trabalho, porque está mal dimensionado, e nós temos carência de formação de pessoal com esta lógica de trabalhar interdisciplinarmente. A gente fez algumas tentativas históricas, eu acho que nós estamos vivenciando outra de novo, nós estamos com o projeto Versus de novo na pauta. O projeto Versus é autonomia, é contato com a população. Acho que o Versus é um bom projeto. As universidades estão entendendo que não é na estrutura formal que se consegue, então estão apostando na extensão como proposta disso, e é via extensão que nós vamos conseguir fazer. Ontem eu estava fazendo formação com os professores da Univale, e a gente falou para eles: olha, vai ter um encontro da União Catarinense de Estudantes agora, o mês que vem. Vocês, por favor, avisem os alunos de vocês para que vão. Né? Eu nem sabia que existia União Catarinense de Estudantes. Pois é. O professor não sabe, vai sensibilizar de que jeito? Então, eu acho que tem um novo momento. As diretrizes curriculares nacionais, de alguma forma, e a gente pretendia, tinha esse sonho, elas deflagraram um processo de discussão novo, de novo, e parece que o momento é mais propício. Eu não sei se é consequência das manifestações de rua do ano passado, que ficaram meio latentes, se é porque o Mais Médicos, apesar dos médicos, foi implantado, e está denunciando a subatenção que tinha na população brasileira. A população está mudando de cidade para ser atendida pelos médicos cubanos. Porque diz assim: não, os médicos cubanos me olham no olho. Ele levanta da cadeira e me cumprimenta quando eu chego. Ele não fica olhando para o computador. Ele me abraça quando eu saio. Me pergunta pelo meu filho. Eu não quero mais ser atendido por um médico daqueles outros. Ótimo, são 14 mil que estão fazendo isso. A gente espera que, como efeito colateral, isso pegue forte. Tá? Então, é mais médicos? O problema não, é mais equipe de saúde, é mais integração, é mais tudo, mas a gente tem que começar por algum lugar. A gente teve a promessa, ano passado, que o Mais Médicos seria mais enfermeiros, mais psicólogos, mais... Não conseguimos o cumprimento dessa proposta. A gente esperava ter nos planos de governo, os planos de candidatos. Não está. Então, vamos continuar fazendo pressão e ver se a gente consegue um ministro que a gente consiga fazer pressão, se a gente consegue alguns espaços no Ministério, e, enquanto isso, a gente vai tocando, fomentar a autonomia, tanto nas universidades, via extensão, como nas unidades básicas. Apesar das 5 mil pessoas que a gente tem que tocar, a gente sempre acha espaço para fazer grupo de promoção de saúde, para articular. E quando a gente começa a articular com o NASF, diz assim: NASF, ao invés de tu me dar mais tarefa, vem trabalhar junto conosco. Tá? O NASF até se acha, porque ele também não aprendeu a ser NASF na universidade. A universidade não ensinou ele a ser NASF. Então, nessa interação, a gente pode construir uma proposta conjunta que talvez um dia venha a redundar no tema da nossa discussão de hoje. Obrigado. Dando sequência, eu passo a palavra para a professora Luciana Machado. Bom dia.
Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite do Conselho Regional de Psicologia e parabenizar os colegas de mesa, o doutor Antônio Carlos de Oliveira, o doutor Marco Aurélio da Rosa, pelas falas. Eu espero poder fazer uma fala que complemente, né, esses temas que já foram abordados. Eu gostaria de começar falando do lugar social onde eu falo, de onde eu falo. Eu trabalho como professora universitária na área de psicologia da educação, principalmente, e psicologia dos grupos e psicologia da arte. E sou supervisora de estágio em escolas municipais e estaduais. Então, quando eu recebi o convite para essa fala, e eu estava lendo o título também para escolher o que eu posso falar de relevante, né? O título, novamente, Atenção Psicossocial na Rede de Atenção Intersetorial, como ação clínico-política, educação, assistência social e saúde. A primeira coisa que eu fui fazer é procurar, como universitária, né, como acadêmica, eu fui procurar nas bases de dados científicas a literatura a respeito dessa integração, dessa rede. E ela é praticamente inexistente. Na verdade, existem artigos que falam, por exemplo, né, da importância da interdisciplinaridade, mas estão trabalhando só, por exemplo, na área da saúde da família. Não existe nenhum... Você pode fazer um link, por exemplo, para buscar educação e assistência social e SUS, por exemplo, né, e não vai vir nada, vai vir 0 artigos, né, mostrando que essa integração, do ponto de vista acadêmico, está longe de ser construída. Então, já tem uma lacuna bem grande nessa parte da academia, né? Então, assim, o que eu pensei? Essa ação clínico-política que nós desejamos, que é o título dessa palestra, né, ela envolve formação permanente ou capacitação, né, como o doutor Marco Aurélio acabou de falar, né, formação de pessoas. E eu pensei, assim, o que eu tenho ensinado e o que eu tenho aprendido também como psicóloga, que habilidades a psicologia, não só a psicologia da saúde, mas a psicologia nos capacita para que a gente possa, então, trabalhar essa formação permanente, não pensando assim também isoladamente só como psicólogo, sabe? Mas o que a psicologia contribui para que nós possamos trabalhar como agentes de saúde, ou como agentes sociais, ou como agentes educacionais? Que habilidades são essas que a gente pode colocar mais em ação para seguir, né, esse sonho que o doutor Marco Aurélio estava falando a respeito dessa... Marcão, tá bom. Então, assim, dando continuidade, o que eu pensei é que a gente precisa fazer, o meu olhar, né, nessa fala, é que a gente precisa fazer um trabalho conosco mesmos, e, ao mesmo tempo, esse trabalho conosco mesmos, ele é um trabalho psicológico, é um trabalho de fundo psicológico. Então, por exemplo, na área da saúde, a gente precisa trabalhar, né, contra essa lógica social da exclusão, para que a gente deixe de ver, por exemplo, as pessoas com transtornos mentais, entre aspas, como incapazes, como alguém que eu vou precisar, eu sou superior a ela, então eu estou tratando essa pessoa já num lugar de superioridade, como aquela lógica de diferenciação do eu e do outro, né? Na escola, a gente precisa deixar de ver as crianças que não aprendem ou que têm problemas de comportamento, também, entre aspas, como problemas. As crianças não são problemas, elas estão mostrando desafios na educação, mas elas não podem ser consideradas como problemas e ser marcadas e estigmatizadas nesse sentido. Então, a lógica, por exemplo, na escola também, até há pouco tempo, as pessoas com deficiência, elas eram consideradas completamente incapazes e não eram bem-vindas na escola. Se pensava assim, não, uma pessoa com deficiência precisa de uma escola especial, não de uma escola regular. Tem sido uma luta, né, também de direitos humanos, inclusive, constante, para que as pessoas com deficiência sejam consideradas cidadãos e vistas também como pessoas, principalmente pessoas e não pessoas com deficiência, né, mas pessoas que têm o direito de estar na escola, não só para serem socializadas também naquela visão
meio pejorativa, assim, não, deixa essa criança, o cadeirante, então, com paralisia cerebral, assistir a aula, ele não vai aprender nada mesmo, mas ele vai ficar lá e vai ajudar na sua formação. Isso não é verdade, ele aprende. Só que a gente precisa olhar como que essa criança aprende, porque os sinais que ela vai dar do aprendizado não são os mesmos que a gente está acostumado a receber de uma criança que não tem paralisia cerebral. Então, a gente precisa treinar esse olhar para ver como que ela está aprendendo, né? E como que a gente pode interagir com ela de uma forma que não seja preconceituosa, em que ela seja vista como incapaz. Então, assim, na saúde, né, em relação às pessoas com transtornos mentais, as pessoas com deficiência, ou os alunos considerados com problema, a lógica da exclusão tem sido a mesma. E o que a gente precisa, na verdade, é trabalhar contra essa lógica. Eu lembro de uma situação assim, em que uma estagiária, numa escola municipal aqui de Florianópolis, ela foi trabalhar com um grupo de crianças. Deixa eu começar de novo. A escola tinha um grupo de crianças que incomodava. E eles pegaram... eles estavam em várias turmas inicialmente, mas eles, inclusive, não eram todos da mesma faixa etária, mas eles estavam na mesma série, e, no final, a escola juntou todos numa turma, e aí ficou uma turma estigmatizada dentro da escola, que é uma prática que é um absurdo que aconteça até hoje, no século XXI, né, eles fazerem isso. Então, o que acontecia? Os professores eles já iam para essa turma sabendo que aquela turma eram os meninos que incomodavam, os meninos que não aprendiam. E aí parecia... O discurso da escola era um discurso assim... o que eles estão fazendo aqui? Eles meio que não merecem estar aqui, sabe? É um discurso meio... bem estigmatizante contra eles. E aí, quando nós fomos propor um trabalho de intervenção na escola, o que aconteceu? A gente, inicialmente, eu e a estagiária, né, eu como supervisora estagiária, nós não queríamos trabalhar com essa turma no sentido de aumentar a estigmatização. Nós não queríamos fazer isso. Mas, no final, a gente pensou, não, vamos fazer um grupo, vamos montar um grupo e trabalhar o que aparece de estigma, de preconceito, de exclusão, de bullying entre eles mesmos. Vamos montar um grupo e ensinar novas habilidades para essas crianças e, ao mesmo tempo, então, que elas vão ter uma oportunidade de cortar, né, de quebrar esses papéis que elas têm ali e estabelecer novas formas de relação entre elas mesmas e entre os professores. E, bom, deu certo, tá? Deu certo, foi uma ótima experiência, só que eu quero contar uma coisa. No segundo dia do grupo, algumas crianças que não tinham ido no primeiro pediram para a estagiária para entrar no grupo. E, para a gente, tudo bem, né? Só que havia uma burocracia que as crianças tinham que ir na secretaria da escola para se matricular. E, quando elas foram, a secretária teve uma postura de má vontade com as crianças. Ela julgou as crianças, assim, tipo, vocês que são daquela turma, por que vocês não vieram no primeiro dia, sabe? Deu um maior sermão neles, sem nem pensar em contextualizar, tipo, perguntar o que aconteceu, que eles não estavam lá, né? Simplesmente ela deu uma bronca como se eles não merecessem, então, essa chance de estar novamente no grupo, enquanto que, para nós, psicólogos, essa chance estava dada. Então, teve um conflito ali que a gente teve que remanejar. E qual que é o ponto de eu estar falando isso? É isso, assim, a gente fala tanto na saúde, por exemplo, de protagonismo, né? de humanização, e a gente vive numa sociedade em que as pessoas elas não estão sendo tratadas com essa lógica do protagonismo e da humanização. Elas estão sendo sujeitadas e estigmatizadas de acordo com o lugar social em que elas ocupam. E, para nós, então, psicólogos, a gente precisa realmente mudar isso, né? Como na outra mesa foi falado no final, que a Silvia Lani falava que a gente trabalha ou para a manutenção, né, do status quo ou para a transformação. Então, a gente realmente precisa trabalhar para a transformação. Uma outra questão que eu gostaria de falar é que, assim, a escola, nessa relação ou falta de relação, então, com a saúde, ela tem realizado encaminhamentos para a clínica de crianças com queixas de dificuldade de comportamentos ou de aprendizagem. E a literatura científica ela fala que, na verdade, assim,
a porcentagem de crianças que realmente precisaria de atendimento por estar realmente com algum tipo de sofrimento psíquico, que realmente estaria se beneficiando de uma terapia, de uma psicoterapia clínica, é mínima. A maior parte dos comportamentos ou das dificuldades que as crianças apresentam, elas poderiam ser trabalhadas na própria escola, porque elas estão sendo, o comportamento delas está sendo provocado pelo contexto escolar. E, na verdade, é um erro que a literatura científica aponta, é um erro, então, tratar aquilo na clínica isoladamente, sem que o clínico nem conheça o que acontece na escola. O correto seria realmente se trabalhar dentro da escola o contexto pelo qual aqueles comportamentos estão sendo gerados. Assim. E o que está faltando, então? Está faltando uma formação mesmo dos professores para estarem fazendo isso, da equipe técnico-pedagógica, e mais psicólogos na escola também com essa formação educacional e não só uma formação clínica. Também outra questão que tem acontecido nas escolas, há uma generalização da existência de transtornos, de distúrbios ou de deficiências. Você fala com os professores, eles falam, aquela criança não pode ser normal, ela não aprende, ela só pode ter um distúrbio. E há uma generalização desses termos, como se eles fossem uma panaceia para todos os males. Assim. Então, a escola também, os professores estão precisando de um olhar que compreendam esses comportamentos infantis, e que não sejam necessariamente de uma forma estigmatizante, de uma forma psicopatologizante. E nós precisamos cuidar muito dessa visão que separa o eu do outro, porque essa é a lógica da exclusão mesmo, sabe? Nós precisamos começar a aprender a trabalhar como nós. Porque se a gente não trabalha como nós, se a gente vê o eu e o outro no atendimento da outra pessoa, a gente acaba se colocando num patamar diferente ou superior e acaba reproduzindo essa lógica excludente que a gente está querendo transformar. Então, assim, para construir cidadania, para construir autonomia, para construir protagonismo, nós precisamos que os usuários do serviço, sejam eles de saúde, de assistência social ou de educação, eles tenham mais voz e eles tenham mais poder. Eu noto, por exemplo, quando eu estou dando aula, mesmo na universidade, digamos assim, e eu preparo uma aula expositiva, ou seja, eu vou estar lá na frente, quase como aqui, e vou estar falando para os alunos, os alunos se colocam numa posição bem passiva, assim, de que a aula está sendo com o professor. A professora está lá dando a aula e eu estou aqui só recebendo. Enquanto que, na verdade, uma aula ela é construída por todo mundo que está ali. E, então, assim, é interessante ter aula expositiva? Claro que sim. Existe um papel do professor em que ele está realmente ele precisa estar esclarecendo alguns conteúdos em alguns momentos da trajetória do semestre. Mas se a postura do professor e a postura dos alunos ela permanece sendo essa postura tradicional de esperar que o professor seja o papel ativo, na verdade, então, esse protagonismo dos próprios alunos não acontece. E é uma coisa que a gente precisa cuidar para que a gente não... Assim, o que eu estou tentando dizer, assim, nós estamos muito acostumados a ser passivos. A gente está sempre acostumado a que uma autoridade nos represente. E, na verdade, o que a gente precisa é o oposto. A gente precisa se colocar politicamente e buscar o que nós desejamos e nos unir, e ver o que o coletivo realmente precisa e colocar isso em ação. E a gente tem dificuldade de fazer isso. Então, a gente vive, novamente, assim, numa sociedade da normatização, numa sociedade em que a diferença, historicamente, tem sido desvalorizada, as minorias que não correspondem ao padrão são desvalorizadas. Nós temos uma sociedade em que abusos de poder, violência, assédio moral e bullying são práticas cotidianas. E nós precisamos, então, de profissionais que estejam ética e politicamente comprometidos em fazer diferente. Então, assim, que tipo de habilidades que eu costumo ensinar e aprender no contexto acadêmico mesmo, mas que, no final, vai servir numa supervisão de estágio para também
ser levado para instituições reais da sociedade civil, né? Nós precisamos assim, desenvolver uma visão macropolítica das instituições em que trabalhamos. A gente precisa, para a gente entender o coletivo, a gente precisa entender todos esses nexos entre os órgãos pelos quais a gente trabalha. Então, a gente precisa realmente ter essa visão macropolítica. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma visão micropolítica do cotidiano das instituições, e a gente precisa de uma equipe que nos ajude a fazer isso, porque, senão, nós, no sentido assim de questionar os nossos papéis e questionar as nossas práticas, porque, senão, nós somos engolfados pela lógica, né, dominante, e nós acabamos fazendo práticas excludentes sem que a gente perceba que faz. Então, é bem importante assim que nós mesmos sejamos lembradores de nós mesmos e temos colegas que possam nos lembrar, para que a gente tenha uma espécie de dissociação instrumental quando a gente trabalha em instituição, que a gente entre no papel, por um lado, como se fosse com um pé a gente está entrando no papel, e com o outro a gente está de fora, olhando para nós mesmos, para que a gente não caia digamos assim, nessa normatização do cotidiano em que nós não questionamos mais as nossas próprias práticas, né? Então, assim, não dá para separar compromisso político de compromisso ético. O compromisso político ele está relacionado a essa ética humanizadora e a busca de realmente de se transformar, nos transformar como seres humanos, e não dá para separar compromisso ético de compromisso estético. Isso aqui também é uma fala que, né, já é uma outra fala, mas assim, nós precisamos, então, como formação permanente, de uma educação para a sensibilidade, porque quem ama as formas sensíveis do mundo, quem se encanta com a natureza ou com a arte, está ampliando o seu olhar, está ampliando a sua percepção do mundo, e isso contribui para a sua relação com as pessoas, né? Então, nós precisamos criar, né, para fechar minha fala, assim, eu queria dizer assim, nós precisamos criar e manter espaços de desenvolvimento de habilidades interpessoais que sejam úteis para que nós aprendamos cada vez mais a trabalhar com gente mesmo, né? Então, por exemplo, o Dr. Roberto Ticanori, ontem, falou que nós precisamos de profissionais que saibam entender o psiquismo alheio como o de outra pessoa, né? Porque a gente tem a tendência de olhar o outro pelo nosso próprio ponto de vista. Então, uma habilidade que realmente a gente precisa, que é meio chavão assim de psicologia, mas que a gente precisa colocar em prática, é realmente a empatia. A empatia é o saber se colocar no lugar do outro, saber ver o outro deixando seus próprios pressupostos de lado mesmo. E, para isso, ela é um ato intencional e é um exercício. A gente não consegue ser empático automaticamente. A gente é empático intencionalmente quando a gente realmente olha para o outro e o enxerga. Inclusive, a palavra respeito, né, ela vem do latim respectare, re de novo, expectare é ver. Respeitar é ver de novo. Respeitar uma pessoa, na sua origem da palavra, na sua origem semântica, é eu ter a capacidade de olhar de novo a pessoa e vê-la na sua inteireza, independente do preconceito ou da ideia que eu já tinha dela antes. Assim. Então, assim, nós precisamos também aprender a cooperar, porque nós vivemos numa sociedade da individualização, numa sociedade de competição, e nós precisamos de uma educação para o trabalho em grupos, né, para o trabalho coletivo, realmente. Então, por exemplo, num trabalho em grupo, o que é importante que se faça? Que todas as pessoas da equipe tenham um espaço real de participação, que não haja desigualdade entre os papéis dessas pessoas, no sentido, desigualdade das funções, tudo bem, mas desigualdade de voz, desigualdade de possibilidade de fala, de possibilidade de participação, ela tem que ser cuidada pelo coordenador para que a equipe possa realmente, todas as pessoas terem o seu lugar de comunicação. E aí, assim, uma outra coisa que é importante, que a gente diferencie motivos de ações, que é uma habilidade psicológica também, né? Por exemplo, de novo, eu estava lembrando da fala do Dr. Roberto Ticanori, ele estava falando ontem assim, o usuário não vem no dia combinado do CAPS. Né? Pode parecer que ele não está levando a sério o tratamento, né? Como aquela lógica do desmerecimento também da escola. Né? Na verdade, o motivo que a pessoa teve para não ter ido no dia
pode ser uma real incapacidade de se organizar no tempo, né? Então, a gente realmente precisa diferenciar, a gente julga o comportamento do outro e sem levar em conta o motivo, né? Claro, muitas vezes a gente não conhece o motivo, mas justamente por a gente não conhecer o motivo é que a gente não pode julgar antecipadamente, né? E os motivos, na verdade, são múltiplos, eles são multicausais. Então, assim, eu não sei se dá para perceber assim o quão rápido nós somos em julgar o outro, em quão rápido a gente é em entender ou achar que entende, né, o que está acontecendo no comportamento alheio, o quão rápido a gente é em rotular, ou, né, uma pessoa, por exemplo, uma ação que uma pessoa faz, a gente diz assim, mas o fulano é muito chato, e a gente acostuma já a não olhar mais a pessoa, mas a olhar a pessoa com o rótulo chato. Então, assim, a gente precisa cortar essas práticas cotidianas, porque são essas práticas cotidianas que fazem essa lógica eu e outro da exclusão, né? Então, assim, outra questão é saber diferenciar o fazer do ser, né? Que tem a ver com a sua fala também, da família. Por exemplo, a pessoa que... deixa eu começar de novo. Assim, a pessoa que fez, por exemplo, um ato violento dentro da família, né? A gente pode não gostar do que a pessoa faz, mas isso não significa que a gente não tenha que gostar da pessoa. E a família faz essa separação. A família ela gosta da pessoa, né? O pai, vamos supor, o filho gosta desse pai e quer permanecer com o pai, mesmo com um ato violento. E, às vezes, nós mesmos da equipe que está, né, trabalhando com essa pessoa, a gente vê mais o ato violento e a gente julga esse fazer, essa ação, a gente confunde isso com o ser. E aí a gente não tem mais a empatia também com esse ser, porque ele praticou um ato violento. Isso é um exercício que a gente precisa fazer, de separar, né, o que a pessoa fez, e isso, sim, a gente pode se desagradar do que uma pessoa fez, porque pode ser realmente um ato violento, e separar de quem essa pessoa é, que é muito mais amplo, né? Assim como a família, ela é muito mais ampla do que a violência que está perpassando por ela, né? Nós precisamos também aprender e lembrar, né, quem já sabe, de que cada comportamento se origina de um contexto específico. E, se a gente modificar o contexto, a gente pode modificar o comportamento, né? A gente precisa aprender a se comunicar com mais clareza. A gente precisa, se a gente quiser, por exemplo, que o CAPES, que as escolas sejam um espaço de escuta, a gente precisa aprender a ouvir realmente, e não a estar pensando coisas na hora que a outra pessoa está falando, né? A gente precisa aprender a nos responsabilizarmos pelas nossas próprias ações, porque isso vai fazer com que se evite a culpabilização alheia. Nós precisamos diferenciar culpa de responsabilidade. Muitas vezes a gente culpa os outros, né, ou culpa a si mesmo, enquanto que a questão é quem é responsável, qual que era a resposta hábil que você precisaria dar naquela situação, em vez de culpar simplesmente a outra pessoa, né? A gente precisa aprender a agradecer quando né, existe o contexto para isso. A gente precisa aprender a dar crédito para quem merece, a pedir desculpas, a aceitar elogios, a elogiar. A gente precisa aprender a sentir orgulho por quem a gente é, pelo que nós fazemos de bom. A gente precisa aprender a não fazer tantas cobranças de nós mesmos e dos outros. Nós precisamos aprender a criticar a ação do outro e não o seu ser, e, ainda assim, em contextos, né, específicos, não criticar o outro só porque eu estou achando que ele precisa ser criticado. Precisa rever também essa questão de que juízo é esse que faz com que eu sinta que eu preciso criticar outra pessoa? Em que momento eu posso fazer isso, né? Eu preciso aprender a ver o que uma pessoa cuja ação precisa ser criticada também faz de bom e de valor, para que, na hora que eu precise fazer a crítica à ação dessa pessoa, ela também se sinta valorizada e se sinta vista como um todo. Nós precisamos aprender também a consolar e a dar suporte emocional da forma que a pessoa precisa e não da forma que a gente acha, né? A gente precisa aprender a dar limite, sim, mas sem raiva. Muitas vezes a gente deixa a raiva tomar conta e aí a gente dá limite. A gente precisa aprender que o nosso sentir é sagrado e que o controle que a gente precisa não está nas emoções, porque o controle emocional é repressão, mas o controle está no agir.
A gente pode controlar a ação com raiva, mas a gente dificilmente vai controlar a raiva que a gente está sentindo. Ou seja, precisamos aprender que sentir raiva está ok. O que a gente não pode é agir com essa raiva e fazer dano ao outro, né? As práticas de humilhação também, né, que a gente vive na sociedade, muitas vezes elas são essas ações emocionadas, com o desejo de vingança, com causar dano, e que a pessoa não controlou o agir, né? Nós precisamos aprender a lidar com as nossas próprias emoções, é uma questão importantíssima. Nós precisamos aprender a lidar com as emoções alheias e precisamos aprender a não rotular as crianças, os seres em formação, as pessoas com vulnerabilidade social ou sofrimento psíquico. Diferenciar o que realmente a criança ou a pessoa faz do adjetivo que colocamos nela. E essa lista poderia continuar, né? São habilidades psicológicas aparentemente simples, mas elas equivalem a um exercício intencional para toda uma vida. E para a gente aprender isso, também nós precisamos de oportunidades guiadas de realizar esse exercício com quem já praticou. Então, cada uma dessas habilidades ela pode ser colocada em prática em atividades grupais realizadas com frequência regular e coordenada por um ou mais profissionais experientes, inclusive de áreas interdisciplinares. Então, os grupos em que eu orientei o trabalho para trabalhar essas habilidades, ou os estagiários a fazerem um trabalho semelhante, eles ganharam muito em termos de inclusão de todos os integrantes e de melhores habilidades interpessoais postas a serviço de todos. E o mais importante, gente, assim, que quando a gente pratica isso, o sofrimento psíquico diminui. A gente realmente sofre menos, porque a gente está trabalhando com uma visão ampliada de nós mesmos e dos outros. A gente tem mais oportunidade de escolhas e a gente realmente diminui o sofrimento. E, para terminar, eu queria fazer uma homenagem também ao Rubem Alves, que faleceu recentemente, e a minha fala foi um pouco inspirada por ele. Eu queria ler um trechinho de um texto dele que chama Pipoca. Vocês conhecem? E eu vou ler só um trechinho, porque o texto é grande e o tempo está curto, né? Então, diz assim, ó: a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação pela qual devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois de estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo, podemos repentinamente nos transformar em outra coisa, voltar a ser crianças. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca, que não passa pelo fogo, continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosas. Só que elas não percebem, elas acham que o seu jeito nos lança numa situação... Elas acham que o seu jeito de ser, é o melhor jeito de ser. Mas, de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios, apagar o fogo. Mas, sem o fogo, o sofrimento diminui, e, com isso, a possibilidade da grande transformação. Eu imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada vez mais quente, pense que sua hora chegou, vai morrer. De dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Pum! E ela aparece como uma outra coisa, completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante. E aí, minha fala, nós precisamos lembrar, então, que todos nós somos pipocas. Obrigada. Muito obrigado, professora Luciana. A gente vai abrir para o debate, as meninas vão ali coordenando, né? E antes, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui na mesa. Trouxe muitas questões para a gente pensar e que dão continuidade ao que a gente vem pensando no evento. A professora Luciana levanta várias questões que nós precisamos refletir, precisamos pensar. E, para mim, um dos aspectos que me boto a questionar desde o início do evento é a questão
como estamos aqui nessas três frentes políticas aqui, de assistência social, educação e saúde, que eu venho pensando nos aspectos educativos, tanto na violência, essa violência familiar, que é mais um dos aspectos da família, como o Antônio citou, e também dos aspectos educativos do sofrimento psíquico também, como já vinha falando ontem Ticanori, ao citar, ao descrever a cena das necessidades educativas também daqueles que estão em um momento de sofrimento psíquico. E bem lembrado pelo Marcão, que essa rede de atenção psicossocial é um sonho mais que existe, né? Então, a gente abre para as perguntas. Podemos fazer um bloco aí de 3 perguntas e a gente vai seguindo, então, que temos tempo, né? Aqui, Igor. Já tem 4. Então, quero parabenizar a mesa, né, pela excelente apresentação. E aí trago aqui uma fala que chegou a partir, né, das questões que o Marcão trouxe para nós. O Marcão está saindo da UFSC, entrando. Eu estou num momento de iniciar uma história como docente na UFSC, então estamos em momentos diferentes. E aí, assim, um partilhamento geral para todos. Desde ontem, o que eu tenho sentido é que, nesse sonho coletivo, e o sonho coletivo de uma produção, de uma rede de atenção psicossocial, ele causa, na sua potência, muita taquicardia, assim, porque eu estou em palpitação desde ontem. Nunca tive nenhuma experiência com substância psicoativa, mas imagino que deva ser algo nessa direção. E aí a tua fala, Marcão, me trouxe uma passagem. Eu fiz um trajeto de ônibus no município, e aí uma passageira senta do meu lado com um braço enfaixado, Maria, entre tantas Marias, mas, né, era Maria, de fato. E aí ela, né, começa a fazer o relato da vida dela. Ela estava com um dedo quebrado, tinha vindo de uma consulta com um médico que fez a perícia, que não olhou para ela, que ela estava cheia de exames de radiografia, né? E aí ela disse, ele nem sabia ver a radiografia, e aí ele disse que, será que o seu dedo está quebrado mesmo? E aí eu fui tirando o gesso, e aí ele disse, calma, dona Maria, você está muito nervosa, você não precisa ficar assim, você precisa de um psiquiatra. E aí ela ficou mais nervosa ainda, né? Porque a Maria continuava não sendo escutada, sendo vista. E, nesse pequeno trajeto, ela foi trazendo o relato da vida. A história com o marido, o filho, a mãe que tinha sofrido um AVC, que estava recebendo alta, nesse momento ela estava indo para cá. Enfim, foi trazendo a história. E aí eu fui escutando a Maria e tentando entender que lugar eu tinha ali, assim, né? O que eu podia fazer. Eu escutei a Maria. No final, a Maria sai, agradece, né? Obrigada, e diz, tudo de bom para você. E eu desejo mesmo para a Maria. E aí fiquei pensando que a gente, às vezes, faz a rede de atenção dentro do ônibus com uma passageira como a Maria, né? Mas o que me fez pensar é que os pacientes também estão se dando conta, os usuários, de que os médicos também não estão mais sabendo fazer medicina. Alguns não conseguem nem ver o exame e entender o que o exame está dizendo, né? Então, mais uma partilha mesmo, né? É uma pergunta para o professor Antônio. Eu trabalho no PAEF e surgiu uma dúvida nossa aqui de como é que se dá o manejo da dicotomia, da dinâmica de uma família que tem a violência como elemento de coesão e a lei, que diz que não pode ter essa violência. Boa tarde. Marcão, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre os Mais Médicos, porque entrando pela internet na página do Ministério, eu fui me dar conta que o Mais Médicos não é só para os médicos, mas para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, assim por diante, e que tem, inclusive, a proposta de começar a pensar agora as residências em atenção básica, sair daquele modelo antigo, revisão de grade curricular, pensar a formação de um outro lugar, né? E, enfim, aprender sem esse lugar de reflexão é duro. Eu estava pensando que, desde ontem, eu fui me dando conta de quanta coisa eu não sei. Cara, eu não sei de tanta coisa, como é que eu vou trabalhar, que eu não sei um monte de coisas, né? E aí, escutei hoje, a gente tem falado, o Ticanori falou ontem sobre o lugar do afeto na relação, né? E aí, a primeira coisa que me pensou é, eu, enquanto profissional,
estando afetuoso, dando afeto, mas na hora que a gente faz isso, eu começo a ser afetado também. E aí, eu acho que tanto na ponta quanto politicamente, essa mudança de paradigma que a gente precisa fazer, pensar um psicossocial enquanto a ética, é se colocar exposto. E aí, se colocar exposto é também se colocar no lugar de sofrimento, porque você vai perceber o quanto de coisas faltam em você, o quanto de coisas você não sabe, e o quanto que essa relação começa a se afetar também. Eu, por felicidade, fui supervisionado pelo Antônio, e trabalhando com atendimento também da família, inclusive dos alegados autores ou não, e pensar o lugar do alegado autor como pai é ser afetado por ele, é sair de um lugar de que eu não me afeto mais por ele, começar a ser afetado por ele, começar a sentir coisas e pensar isso tecnicamente em relação àquele pai que também sofre, que naquele momento ele estava sendo fotografado como agressor, mas também tem sofrimento e tem afeto e atua de outros lugares. Então, eu fiquei pensando assim, de que todo esse movimento que a gente tem feito de pensar essa relação nas 3 políticas e pensar a educação também de um lugar onde a gente vai para a exposição, porque a gente não sabe ainda. E a gente tem um monte de conhecimento, e na relação com as pessoas que a gente tem no dia a dia do trabalho, é um potencial de nova construção, e que a gente não sabe o que vai dar. Então, sair do lugar de que a gente não controla. E aí, falando de você, Antônio, ele sempre falava para a gente assim, vocês não vão dar conta do sofrimento dessa família, essa família ela se dá conta antes da sua chegada e ela vai sobreviver. Né? Você não é um super-herói daí. Ela vive sem você. Você não é tão importante assim. Você faz parte agora dessa relação de construção de discurso e de construção de saúde e de doença também. Você também é agente disso tudo. E aí, só falando do minicurso de ontem, a Magda fez uma provocação com a gente, falando sobre as fragilidades e as potencialidades dessa relação do RAPS. E uma das coisas que ela sinalizou que todas as partes positivas que a gente falou dessas relações era como se fosse um jeitinho brasileiro. A gente burlou o que estava acontecendo. O normal era para acontecer ruim. Quando a gente consegue uma coisa boa é porque a gente burlou o processo, né? E a gente não fala sobre as coisas boas. E aí eu me lembrei, quando eu tinha acabado de ser parido pela psicologia, eu fui cair no interior da Bahia, num município de 20 mil habitantes, Mutuípe, no Vale de Jequiçá, e teve uma experiência bacana com as 3 políticas. E foi uma invenção, foi um sem querer, ninguém sabia o que estava fazendo. Eu primeiro fui chamado para participar da capacitação do Progestão, que era uma capacitação do Estado para gestores das escolas. Eu, recém-formado, estava aprendendo assistência ainda, eu fui chamado para falar sobre ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Vou inventar alguma coisa, vou lá. E aí, dessa relação, eu fui chamado para outros espaços da escola, e aí eu tinha uma articulação bacana com os agentes comunitários de saúde, e a gente acabou, sem querer, criando dentro de uma escola que tinha um lugar muito importante na comunidade, uma horta, e essa horta era potencializada pela saúde para pensar a segurança alimentar e outros processos de saúde, estava atingindo assistência porque estava falando do lugar da fome, e a gente começou a fazer um processo também de educação, porque assistência e saúde também é um processo de educar, um novo processo de aprendizagem, de novas formas de saber, e as professoras começaram a utilizar a horta para poder dar aula na horta. E o cara que era o responsável por fazer a limpeza da escola, ele era o cara que fazia a horta funcionar, ele se tornou um professor também, analfabeto, lá ensinando as crianças na horta. E a família começou também a participar do cuidado da horta, ou seja, além das políticas, a comunidade também estava sendo agente de saúde, agente de educação e agente de assistência. E a gente não sabia o que estava fazendo, isso foi em 2008, eu era um moleque, não sabia o que estava fazendo, ainda sou moleque, mas assim, eu já não sabia um monte de coisas, hoje eu me dou conta que eu sei menos ainda, porque as perguntas elas vão aumentando. Tem um monte de conteúdo que me dá potencialidade, talvez, de ir para o encontro e vamos tentar criar um negócio novo. E aí eu queria só fechar com o Rubem Alves, você estava pensando nele, e a partir da sua fala, Marcão, do sonho, né, tem a introdução de um livro dele, de educação, que ele fala de que a inteligência é inteligente. Ela esquece que não serve para ela, mas que o sonho, quando está lá, ele está funcionando, a inteligência baseada no sonho, ele chega na criatividade para tentar pensar em alguma coisa. Foi quando ele faz exemplo de que ele queria uma pitanga, ele estava sonhando em comer aquela pitanga, mas ele não sabia o que fazer. Aí a inteligência foi inteligente, chamou a criatividade, ele botou uma latinha no pedaço de pau e pegou a pitanga, né?
E acho que é isso que a gente está tentando fazer, tentar comer a pitanga o tempo todo. Então, sonho junto, todo mundo tentando ser criativo, tentando inventar coisas novas, que aí o Silvio falou isso ontem, e o Ticanori também falou, que é o lugar da invenção, a gente tentando inventar novas possibilidades, e eu acho que a gente vai chegar a algum lugar que a gente também não sabe, né? Enfim. Mas eu tenho me sentido provocada desde ontem, né, as mesas anteriores, né, e também um pouco do que, quando a gente pensou esse evento, né, não só para poder estar pensando a rede de atenção numa dimensão de serviço e técnica, mas também política, né. E aí acho que a culminância da provocação foi com a fala do Marcão, de uma rede que a gente está fazendo um esforço para refletir e constituir e que não existe. E aí a minha proposta é uma questão que pensei aqui junto com alguns colegas do Conselho, de fazermos um manifesto, né, que a gente possa estar publicando aí, porque esse é um espaço também de organização, de categoria, né, pode ser propositivo, por conta dessa rede que a gente quer que aconteça, que seja implementada, né, e que a gente possa... A ideia é convidar aí algumas entidades, eu consegui localizar algumas aqui, acho que a gente tem a Brasme, representantes da Brasme, né, o Luiz... você, a BEP, CRP, eu acho que tem FETSUAS, tem mais alguma entidade aí representada? E a gente sentar nos intervalos, construir um pequeno texto, né, propositivo, um pouco da intenção deste grupo, e aí aprovamos ele na conferência final, hoje, final de tarde, né, para que a gente possa estar botando isso na rede, divulgando, encaminhando aí para autoridades, está usando, fazendo uso, né, desse manifesto em outros espaços políticos também. Pode ser? Pode ser. Então, tá. Daí, eu acho que depois, não sei, não tem outras entidades, né? Acho que essas que eu citei, então, podem me procurar aí no intervalo. Obrigada. Eu acho que é excelente ideia. Tem muito mais gente querendo assinar isso, só que não estão aqui. Certamente. O SEBS, que a gente está tentando fundar aqui, certamente assinaria, a Sociedade de Educação e Saúde, e aí vai um monte de gente que está louco para começar a botar a cara de novo. Então, acho que excelente ideia, excelente mesmo. Quanto à rede não existir, Jaira, a provocação que te deixa angustiada, que a rede não existe, tu se sente provocada, eu acho que isso não é um motivo para a gente não estar lutando por ela. Pelo contrário, é o motivo para a gente estar lutando por ela. Ela não existe. Ela tem que ser construída. E só vai ser construída com luta. Eu não vou pegar o meu exemplo como uma maravilha do mundo, mas eu fui fazer residência em medicina comunitária, se chamava isso, em 75, em plena ditadura militar. Eu me formo como médico comunitário. Vou trabalhar onde? Onde é que existia isso? Tá? Eu sou da primeira turma de medicina comunitária do Brasil. Tá? Mas acreditar numa coisa e ficar investindo nisso. Então, eu fico olhando agora o PSF, o Mais Médicos, e digo, bom, vale a pena lutar. Tá? E eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso. Tá? Isso me deixa muito prazeroso. Essas coisas avançaram. E aí eu vou para ele, já que ele centra muito a questão nessa história do Mais Médicos. O projeto Mais Médicos, é infeliz desse nome, tá? Mas foi o projeto possível. Eu fiz parte dele desde o começo, quando a gente fez uma delegação para ir a Cuba, falar com os médicos cubanos, para ver se eles estavam a fim de vir para cá, porque a gente sabia que tinha necessidade extrema e conhecia a prática dos médicos cubanos. Tá? Então, a gente fez isso ano passado, no começo, e aí o momento político mais adequado para lançar o projeto foi em agosto, setembro. Tá? Então, a gente estava naquela expectativa medonha de que acontecesse isso. Mas a expectativa medonha serviu para a gente montar os outros projetos. Tá? O Mais Médicos deixa de ser só Mais Médicos e passa a ser uma coisa mais ampla. A coisa mais ampla implica necessariamente a modificação da universidade. A modificação da universidade implica necessariamente em rever as diretrizes curriculares.
Então, tu começa a mexeu numa ponta, tu começa a mexer numa porção de outras. E se mexeu, junto com o projeto, na necessidade de que, se querem expandir vaga, e isso vale para a universidade privada, inclusive, se quer nascer uma nova faculdade, só nasce se tiver residência em medicina de família junto. Ou seja, há uma forçação de barra para que possa acontecer isso. Não necessariamente a medicina de família é a 15ª maravilha. Eu tenho lá minhas críticas grandes ao jeito que está sendo feito medicina de família. Mas, de qualquer forma, e não vou pegar as privadas como exemplo, vou pegar as públicas, ou as comunitárias, ou as mais ou menos, né, e ver como é que a coisa acontece. Na Univale, que é uma comunitária, mas uma comunitária que os alunos pagam muito para estar fazendo, né, ela quer expandir vagas. Para expandir vagas, tem que trabalhar com medicina de família. Qual medicina de família? Quem é que discute medicina de família? O mestrado em saúde, que a gente está. Então, quem vai? Vamos lá, eu, o Cútulo, o Marquinho, e vamos discutir como é que vai ser a residência em medicina de família. Estou dizendo, não pode ser só em medicina. Tá, vai ter que ser uma residência multiprofissional. Ah, mas a legislação, a gente sabe dessa porcaria dessa legislação, a Ana também acompanhou esse processo lá em 2000, acho que em 2004, 2005, que botam no projeto aquela completamente estapafúrdio, se cria uma lei de como é que era o nome da Secretaria da Juventude. Se cria um ministério, uma Secretaria Nacional da Juventude. Artigo 1, fica criada a Secretaria Nacional da Juventude, artigo 2, vai ter tantos cargos, vai estar localizada isso, vai fazer aquilo. Artigo 11, fica criada a residência multiprofissional em saúde. Nós botamos ali no meio, para passar, e passou. Então, ficou criada a residência multiprofissional, mas, para que pudesse passar, teve que ter a seguinte escrita. Fica criada a residência multiprofissional em saúde, porque até então os médicos não admitiam que tivesse outra coisa que não fosse o médico a fazer residência. Então, com isso, a gente cria por lei. Só que a lei está escrita desse jeito. Fica criada a residência multiprofissional em saúde para todos os profissionais da saúde, vírgula, exceto o médico. Ou seja, o médico tem que ter uma residência separada. A gente trampolinou em cima disso e criou as residências integradas em saúde. Residência integrada é o chapéu. A residência integrada diploma o médico de um jeito e diploma, e pronto. Tá? E estamos fazendo desse jeito. Então, é assim que nós vamos criar da Univale, é assim que nós vamos criar em Araranguá, porque, aí, como eu sou servidor voluntário da UFSC, agora eu estou na comissão de implantação das novas faculdades de medicina da Universidade Federal, que é Araranguá e Curitibanos. A gente só vai criar se for, desde o começo, baseada em saúde coletiva, baseada na comunidade, baseada em interdisciplinaridade. Então, começa a ter mais 70 profissionais por ano, formados necessariamente desse jeito. Então, as coisas começam a acontecer. Onde é que vai dar, eu também não sei. Tá? Mas eu sei que nós estamos mexendo com uma coisa engessada, que o Conselho Federal de Medicina tenta, de toda forma, boicotar. Agora, o último boicote do Conselho Federal de Medicina é não aceitar atestado médico de médico cubano. Conseguiram convencer as empresas que as empresas não podem aceitar atestado daquele médico. Então, nova ação, a Advocacia Geral da União vai ter que cair em cima do CFM de novo. É impressionante isso, impressionante. A resistência que tem de mudança. Aí é tão grande a resistência que um professor, lá na Univale, disse para os seus alunos, agora mesmo a medicina não vale mais nada. Tá? Imagina que a gente vai ter que se submeter a aceitar médico cubano como nosso, como se eles fossem iguais a nós. Olha que interessante. Como se eles fossem iguais a nós. Então, ele se sentia muito deprimido com isso, por causa que o ato médico não foi aprovado do jeito que ele queria e que agora tem que engolir mais médicos. Então, eles conseguem ser mais à direita que à direita. Não, é sério, tá? Porque a direita já é horrorosa de enfrentar, eles conseguem ser mais estapafúrdios ainda. Tá? Então, esse programa, de alguma forma, está dando efeitos colaterais. O que acontece? Nós já reunimos uma comissão lá na Univale, interdisciplinar, para combinar como é que vai ser a formação. E tem sido um quiprocó, tá? Um quebra-pau, como foi a criação da Universidade Federal. Na Universidade Federal, quando a gente criou, até a gente conseguir se acertar, me lembro saudosamente da Cida, da Jajá, das pessoas que participaram da construção do processo da residência multiprofissional lá, como a gente tinha que engolir sapo, e é uma coisa interessantíssima, a gente aprender a engolir o sapo alheio, que passa pela discussão que foi colocada
pelos dois. De ouvir o outro e se colocar no lugar do outro e dizer, opa, não é bem como eu pensava, como é que a gente constrói junto? E tudo a ver com a história de fazer coletivo e fazer solidário que tu acabaste de colocar, reforçando as coisas. Em relação ao sonho coletivo da rede que causa taquicardia, tá? Eu acho que a taquicardia mantém a gente vivo. Tá? De verdade. Isso vale para os três que eu posso responder, a dele lá eu nem vou tocar, vou deixar para o Antônio. Tá? Eu estou com 65 anos e eu acho que essa taquicardia me deixa vivo. Se eu parasse com ela, se eu não tivesse provocação, se eu não tivesse... Bom, eu já sei tudo. Não. Cada vez que eu participo de uma coisa dessa, eu aprendo uma coisa nova, eu digo, puta, eu tenho que estudar um monte ainda. Tá? Ótimo. Isso me deixa vivo. Eu acho que, então, é um pouco a história da pipoca. Tá? A gente está com aquela coisa ali assim. Tá? Então, vamos aproveitar o tempo de pipoca. Aí, tá? Eu sei que eu não trago minimização da angústia, ao contrário, né? Mas, da mesma forma, é o que nos move. Né? Nenhuma proposta de panaceia. Né? Como eu disse para vocês também... a gente está tentando, eu fiz uma provocação herética, alguns loucos como eu, profissionais aqui eu supervisiono, e que estão embarcando nisso, mas não, quando eu falo louco, eu estou dizendo a possibilidade de duvidar daquilo que a gente faz, né? Mas duvidar e procurar outra coisa com fundamento, com consistência. Né? Então, não é qualquer coisa, não é uma aventura inconsequente, mas é uma aventura. É sair da zona de conforto. Porque o que a regulamentação da profissão de serviço social e de psicologia e as normatizações todas e as resoluções que tentam dar conta da agilidade, da dinâmica com que a realidade muda, muito mais rápido do que a academia, do que as leis, elas dizem o seguinte, a gente tem que reler a demanda. Né? Não é porque está escrito no Estatuto da Criança, na Lei Maria da Penha, no Estatuto do Idoso, que é crime cometer essa violência, que está lá no Código Penal, que, quando a gente for trabalhar com uma família em que alegadamente aconteceu a violência, a referência legal e criminal seja a central para a gente. Não que a gente vá colocá-la de lado como se ela não fosse importante. Ela não é de menos importância, ela só não é da ordem da saúde mental, né? E da atenção psicossocial que a gente está discutindo. Qual é o nosso lugar nessa atuação necessariamente intersetorial e interinstitucional? Alguém vai ter que representar a lei e dizer não pode. Nós temos lá o Judiciário, nós temos lá o Ministério Público, nós temos lá o Conselho Tutelar, a DEAN, porque, senão, a gente vai promover uma judicialização das relações. Se chega no CREAS, se chega no CAPS, se chega... e recebe o mesmo tratamento que primeiro olha isso como um crime, a gente está promovendo a judicialização sem precisar de toga. Então, a questão não é dizer a violência pode, a violência não pode. A figura que eu costumo usar para isso, para dizer um pouco qual é a onda que está por trás disso, qual é a concepção teórica que está por trás disso, uma figura que é a seguinte. Quando a gente dá banho num bebê na banheira, a gente não costuma descartar a água suja e o bebê junto. Né? É usual tirar o bebê primeiro, depois jogar a água fora. Então, assim, quando a gente olha para os pais, o filho, alguém que cometeu um ato de violência, a gente tem que olhar para esse ato de violência como a água suja. Mas não pode confundir a pessoa com a água suja. E não é pegá-la como um bebê ingenuamente, é entender aquilo é uma parte daquela pessoa que a gente vai acolher e vai entender. E isso veio primeiro porque as crianças, pelos danos secundários que a gente cometia, dizendo que ia protegê-las, elas diziam, era mentira, elas faziam uma supressão da alegação da violência para poder voltar para o convívio com a sua família, porque os danos secundários, supostamente protetores, eram de uma ordem muito maior do que a violência que ela sofria. Então, o que a gente está tentando é integrar o seguinte, se a gente está falando em saúde, em questão de intersetorialidade, há quem vá dizer e obstar essa violência e falou, chega. Mas nós vamos fazer outra coisa, que é tentar entender qual é o lugar desta ligação de violência nessa dinâmica da família.
Por que essa família agora deixa transbordar as suas fronteiras isso de tal ordem que a escola percebeu, o médico percebeu, ou uma criança resolveu falar, ou um idoso resolveu falar? Então, a gente precisa entender essa família como totalidade. E, na política de assistência, sobretudo, e o PAEF está dentro dela, está explícito na Política Nacional de Assistência Social que a referência é centralidade na família. Então, a gente precisa entender essa família e o que significa, mesmo que a gente atenda um único indivíduo desta família. Porque a gente pode atender todo mundo da família e olhar para cada indivíduo. E a gente pode falar com um só indivíduo e estar pensando isso articulado com essa dinâmica familiar. Então, o desafio é esse, é sair da nossa zona de conforto e que a gente acreditava que protegia uma criança, uma mulher ou um idoso, cessando a violência, para entender que isso é um passo necessário, mas, melancolicamente, um único e mísero passo. Né? A família vai fazer o melhor uso que ela quiser, primeiro, e que ela puder, dos instrumentos que a gente tem para disponibilizar para elas. Não está comigo, está com Deus, eu não vou botar ordem no barraco, nada disso. Sair da onipotência de que a gente vai proteger o outro e lidar não com a total impotência. Não é total impotência. A gente vai fornecer os elementos para que o outro, sim, que até hoje sobreviveu, apesar da nossa ausência ou graças a ela, faça o melhor uso disso. Esse é o desafio. Tá bom? É Leonardo, teu nome? Leonardo, eu queria te falar assim, que essa sensação que você mencionou, de estar... Parece que cada vez sabe menos e dá essa angústia de ter muita coisa para aprender, né? Faz parte, é assim mesmo, mas assim, o importante é você perceber também o que você já sabe, o que você olhar para trás também, não só para frente o que você ainda precisa saber, mas o que você já está delineando, já está construindo, porque assim, a gente, por mais que a gente tenha se formado, por exemplo, na formação a gente aprendeu muitas coisas, tem certas coisas que a gente só vai colocar em prática mesmo nos contextos em que a gente trabalha, e a gente vai aprender junto, faz parte do aprender junto. Existe uma curva de aprendizagem que acontece depois da formação mesmo, sabe? Que é justamente os desafios que a gente encara no cotidiano. Então, é importante você relativizar isso, sabe? Então, eu ainda estou aprendendo, ótimo, que eu estou com essa disposição para aprender, que eu estou com esse olhar de que aqui tem algo novo para mim, melhor do que você já está lá na situação engessado, achando que já sabe tudo, né? Mas também olhar para essa questão de que, tudo bem, eu ainda estou aprendendo, mas tem coisas também que eu já adquiri na minha bagagem e eu também posso olhar para isso e ter mais tranquilidade, menos ansiedade, sabe? É isso que eu queria falar. Bom, gente, acho que finalizamos, então, né? Queria novamente agradecer a participação de vocês, que aceitaram o convite para embarcar com a gente nessa conversa, nesse diálogo a respeito da atenção psicossocial. Nós, então, fazemos uma pausa agora, retornando umas 2 horas, iniciando a próxima mesa. Um bom almoço para todos.